Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João, capítulo 13, versículo 7, está escrito assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar unido e reunido com os irmãos e na tua presença para te louvar, te exaltar, te agradecer, te bendizer e te adorar na beleza da tua santidade. Venha, meu Pai, como sempre, se faça presente, fala aos nossos corações, nos alimente com a sua palavra, pois só é possível viver aquele que se alimenta. E assim como o corpo precisa de carne, farinha e feijão, a alma precisa da tua palavra para se manter viva, forte e alimentada. Assim, Pai, venha e a todos abençoe, nos alimentando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Das histórias que eu li, circularmente falando, no contexto das ilustrações, uma das mais belas é a história das 3 árvores. Além de bela, ela traz uma verdade muito atual e profunda. É a história das 3 árvores. Que na fábula das árvores, eram 3 árvores que habitavam no alto da colina. E como é uma fábula, um dia as árvores começaram a conversar entre si, perguntando uma para a outra qual era o desejo de cada uma, qual era o sonho de cada uma. Então começou cada uma a dizer o seu desejo. Uma disse: o meu desejo é que um dia, quando me cortarem, fabriquem com as minhas tábuas, com a minha madeira, um baú. A outra perguntou: um baú? Ela disse: sim, um baú. Mas por que é que você quer ser um baú? Ela disse: porque eu quero que coloquem dentro de mim joias, prata, ouro, pedras preciosas, diamantes, brilhantes e muitas riquezas. Esse foi o desejo da primeira árvore, ser um baú. Perguntaram para a segunda árvore: e o seu desejo, qual é o seu desejo? A segunda árvore disse: o meu desejo é que quando eu for cortada, peguem as minhas pranchas de madeira e fabriquem um grande barco, um grande transatlântico. Mas por que é que você quer ser um barco, um grande transatlântico? Ela disse: eu quero ser um barco, um grande transatlântico, um barco de luxo para carregar os nobres, os condes, as condessas, os barões, as baronesas, os príncipes, os diplomatas, os reis, os grandes da terra. É por isso que eu quero ser esse barco de luxo, esse grande transatlântico. Aleluia. Aí perguntaram para a terceira árvore: e você, qual é o seu desejo? Perguntaram a terceira árvore. Ela disse: o meu desejo é que eu não seja cortada. O meu desejo é que eu permaneça aqui no alto da colina, produzindo folhas, flores e frutos, sombra para o cansado e beleza para os que passem aqui no pé desse monte, possa olhar aqui para cima e ver a beleza das minhas folhas, o verde vibrante das minhas folhas, o colorido das minhas flores e a beleza dos meus frutos. Este é o meu desejo, é o meu sonho. Os dias se passaram, veio o lenhador, cortou a primeira árvore e pegou a primeira árvore e fez dela um coxo. Sabe aquele coxo de colocar capim para o boi, para o cavalo, para o... Fez um coxo para colocar capim no meio de uma estribaria, no meio da lama, no meio do esterco,
um lugar perdido e nojento, colocavam capim, sal e melaço. E ela ficou muito triste ali, porque o desejo dela era ser um baú para ser depósito de prata, ouro, riqueza. A segunda árvore, que desejava ser um grande transatlântico, um grande navio para carregar os nobres, também vieram e cortaram ela. E quando cortaram, levaram as suas pranchas para a serraria, veio o carpinteiro e com ela fabricou um simples barco de pesca, que era levado para o mar, para o alto mar. E alguém lançava a rede, pegava os peixes, jogava dentro dele, daquele barco. Ela ficava fedida de peixe, suja, imunda. E os mais nobres que ele carregava eram simplesmente os pescadores. Ela ficou triste, porque ela queria carregar os nobres, os príncipes, os condes, as condessas, os duques, as duquesas, os barões, as baronesas, os reis, os grandes da terra. Mas carregava pescadores e peixes. A terceira árvore, que desejava ficar no alto da colina, para que alguém desfrutasse da sua beleza, também veio e foi cortada. O machadeiro também veio, o lenhador também veio e cerrou o seu tronco, e ela também foi cortada. Pegaram a árvore, levaram para a serraria e fizeram vigas de madeira, linhas de madeira, e deixaram lá no canto. E ela ficou triste, porque o desejo dela era permanecer ali, viçosa, bela, atraente, atraindo o olhar das pessoas para a sua beleza. Mas foi cortada e feita vigas, foi desprezada lá no canto, e ela ficou muito triste, abatida. Mas a história que ilustra essa questão que eu vos falo, diz que um dia, aquela primeira árvore, que foi transformada em um simples coxo de colocar capim, quando foi um dia, chegou naquela estribaria um casal, com uma mulher que estava grávida, pronta para dar à luz. Aleluia! E quando o menino nasceu, pegaram o menino e colocaram ele dentro do coxo. E este menino não era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus de Nazaré. Aquela árvore não foi transformada em um baú para receber prata, ouro e pedras preciosas, mas dentro dela foi colocado o maior tesouro que já existiu nessa terra, Jesus Cristo de Nazaré. A segunda árvore, que desejava ser um grande transatlântico, um grande barco de luxo, e foi transformado em um simples barco de pesca. A história diz que um dia o meigo nazareno está caminhando nas beiras da praia, ou na areia da praia da Galileia, e de repente aquele barco está lá, aquela árvore está ali. Aí ele chega para o dono do barco e diz: eu posso entrar no seu barco? Glória a Jesus. Eu posso subir no seu barco? E de repente, naquele barco que queria ser um grande transatlântico e carregar nobre, que só carregava peixe, pescador, de repente vai entrar dentro dele, não mais nobre, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E por fim, aquela árvore que desejava permanecer lá no alto da colina, um dia alguns homens entraram na serraria, pegaram as suas vigas, levaram para um canto e pegaram as suas vigas e fizeram com ela uma cruz. E de repente chegou um homem justo e foi cravado, pregado nela, e foi lançado no alto de uma colina, e todo mundo que passava contemplava não só o que estava na cruz, mas também a madeira daquela cruz. A lição que esta ilustração nos traz, que se encaixa no texto que li: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que Jesus está fazendo na minha vida, na sua vida, nós não estamos entendendo nada. Está acontecendo tudo diferente do que a gente pensou,
do que a gente projetou, do que a gente planejou, do que a gente sonhou e desejou. Mas não se preocupe não, no final vai dar tudo certo. Está tudo diferente do que você estava pensando. Está tudo fora do que você está esperando ou imaginando. Mas não se preocupa não, aleluia. No final vai dar tudo certo. Talvez o começo não esteja sendo do jeito que você deseja. Está começando triste, está começando vazio, está começando por baixo, está começando caído, está começando fracassado, está começando humilhado, está começando derrotado. Mas eu já disse e vou repetir mais vezes, como agora repito: no reino é assim, aleluia. Porque lá fora, às vezes a pessoa começa por cima e termina por baixo, começa grande e termina pequeno, começa cheio e termina vazio, começa rico e termina pobre, começa forte e termina fraco. Mas no reino é diferente. Às vezes a gente começa fraco, mas termina forte, começa vazio, mas termina cheio, começa por baixo, mas termina por cima, começa aleluia pequeno, mas termina grande, começa sem nada, mas termina cheio da presença, da glória, do azeite, da unção do Espírito de Deus. O que eu faço? Você não está entendendo. Agora você não está compreendendo. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7 e 8, se a memória não me falha, está escrito assim: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E está escrito em Jeremias: eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de vida, pensamento de vitória, pensamento de paz, não pensamento de guerra, pensamento, aleluia, de bênção, não de maldição, aleluia. Os pensamentos de Deus são acima dos nossos, aleluia. Você está pensando em coisa pequena, rapaz, aleluia. O que você acha que é grande, para Deus é pequeno, aleluia. A Bíblia diz em Efésios 3, 21, que Deus é poderoso para fazer muito mais além e abundante daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Louvado seja Deus. Quando Deus apareceu para Salomão de noite, em sonho, disse assim para Salomão: Salomão, o que é que você quer? Aleluia. Qual é o seu pedido? Você agora vai estar assumindo o trono, e eu quero que você faça um pedido. O que é que você quer? Aí Salomão disse assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero saber entrar, saber sair da frente do teu povo. Eu quero saber administrar o teu povo, esse teu tão grande povo. Aí Deus olhou, aleluia, para o pedido de Salomão e disse assim: visto que tu não me pediste riqueza, não me pediste a morte dos teus inimigos. Olha que coisa boa seria pedir a morte dos inimigos. Visto que tu não me pediste, aleluia, prosperidade, nem saúde e nem muitos dias de vida, eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar sabedoria de um jeito que antes de ti não houve, e depois de ti não haverá ninguém tão sábio como você. Mas além da sabedoria, além de te dar sabedoria, eu também vou te dar riqueza, eu também vou te dar loucura de dia, eu também vou te dar paz, porque Deus vai fazer além daquilo que eu e você estamos esperando, pensando ou pedindo. Aleluia! Porque os caminhos de Deus não são nossos, os pensamentos de Deus não são nossos. Talvez você esteja pedindo para Deus uma bicicleta ou uma moto. Deus, eu me conformo com a bicicleta ou até mesmo com uma moto. Deus vai fazer mais. A Bíblia diz que quando o filho pródigo saiu de casa e decidiu voltar,
Porque a situação que ele começou a viver foi uma situação de fracasso e de derrota. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir desculpa, vou pedir perdão a ele, eu vou pedir que ele me aceite, pelo menos como um dos seus empregados. Se ele me aceitar como pelo menos um dos seus empregados, para mim tá bom. Aí a Bíblia diz que ele voltou, o pai o viu de longe, correu ao encontro dele, o abraçou, o beijou, mandou trazer sandálias para ele calçar, mandou trazer veste nova para ele vestir, mandou trazer o anel, colocou no dedo, mandou correr lá no cercado e pegar o bezerro cevado, e disse: mate o bezerro cevado, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e fizeram uma grande festa. Ele estava esperando ser pelo menos recebido como empregado. Aí o pai recebeu ele como filho, deu sandália, deu vestido, deu anel, matou o bezerro cevado e fez uma festa. O que eu faço, tu não sabe agora, mas tu o saberá depois. Meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar em pé, vamos agradecer a Deus por este culto. Espero que essa rápida palavra tenha alimentado a sua alma e o seu coração. Entenda, não se assuste com a sua situação de agora, não se preocupe em entendê-la, não se preocupe em entender a situação, porque entendendo ou não, a palavra final é de Deus. Alguém diz que Deus complica, e depois descomplica, e explica porque complicou. Aquilo que para mim, para você é difícil ou complicado, para Deus não é nada. Aleluia! Está tudo no controle de Deus, irmão. Alguém, quando olhou para Jesus na cruz, disse assim: agora é o fim do evangelho, agora se acaba esse negócio de crente, agora essa pregação vai cessar. Se enganou, Satanás, porque depois que Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, aí foi que o evangelho começou a crescer, aí foi que a palavra começou a ser anunciada. Ei, aleluia! Alguém está achando que é o teu fim, que é a tua derrota, mas não é não. Alguém está achando que você terminou, é não, meu filho. Agora é que Deus vai começar, agora é que Deus vai trabalhar, agora é que Deus vai fazer, agora é que Deus vai agir para te dar vitória. Está começando agora, meu irmão. Tu estava no café com leite, tu estava só na experiência, agora ele fechou a tua carteira, agora o negócio é a vera, agora o negócio é valendo, agora é que vai começar. Você não entendeu nada até agora, nem precisa entender, basta crer e ele vai fazer. Deus opera milagre não é na vida de quem entende, Deus opera milagre na vida de quem crê. Aleluia! Deus não disse que era para eu entender, Deus disse que era para eu crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não se preocupe se está entendendo ou se não está entendendo. Pode ser que não esteja entendendo agora, mas no final você vai ver que Deus estava no controle. Você vai ver que era Deus trabalhando. Você vai ver que era Deus agindo. Você vai ver que era Deus pelejando. Você vai ver que era Deus na batalha para te dar vitória. Aleluia! O que eu faço? Não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Glória! Aleluia! Que Deus te abençoe.